Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês uma resenha fresquinha diretamente pro estante de madeira, porque a resenha é de O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você ainda não seja inscrito desse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais, tá bom? Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, beleza? Bom, pessoas, já começo falando pra vocês que este é um livro de época. Pode muito bem parecer pela capa, né? Não sei por que eu estou dando aí essa cor pra vocês, mas realmente é um livro de época. É um livro de época diferente dos livros de época que nós estamos acostumados, como Julia Quinn, Lisa Kepler, Tessa Dare. Não é um livro sobre mocinhas em perigo. Na realidade, nós temos três protagonistas que vão atrás de um mistério. E tem uma coisa muito legal nesse livro aqui, que é uma elaboração histórica perfeita. Bom, antes de mais nada, deixa eu apresentar pra vocês a escritora. A escritora em si é a Mackenzie Lee e a editora que trouxe ela pra nós é a Galera. O livro em si é muito bonito, eu adoro essa lombada. A lombada é bem bonita, com esse verde água. E eu já digo pra vocês que nós temos o segundo livro já trazido aqui pro Brasil pela própria editora Galera, que é o livro da irmã do protagonista, que eu tô bastante ansiosa pra ler. Não lembro o nome, mas enfim, né? Vida que segue. Pra você que gosta de livros de época, este é um livro diferente. Apesar de não ser um romance de época, esse é um livro que tem romance sim, mas ele fala de uma forma um pouco mais histórica. Então ele é um romance que adapta a história real. O livro inteiro ele se passa em diversas localidades, mas a gente vai ter então um background ali da Inglaterra regencial. E a autora utiliza muito dessas técnicas para escrever, principalmente da ideia da Inglaterra regencial da época, né? A gente tem então toda aquela ideia de escravidão, a gente tem a ideia de relacionamentos LGBT serem não muito bem vistos pela sociedade, a gente tem então um pouquinho de misoginia e nós temos as mulheres sendo deixadas de lado na educação. Esse eu acho que é um dos grandes plots de discussão da própria autora, que são plots muito bem desenvolvidos e eu gostei bastante. E eu tenho que deixar bem ligado pra vocês que, diferente dos livros que a gente tá acostumado a ler de romances como da Julia Quinn, Lisa Kepler, Tessa Dare, a gente tem realmente um desenvolvimento bem grande desses temas, que fazem com que o livro tenha realmente um background muito legal pra ser desenvolvido. Então, nota 10 pra autora, eu realmente gostei disso. Vamos pro que interessa, entender do que se trata esse livro. Nosso protagonista, Prazer Monty. Monty, ele é um herdeiro. Bom, naquela época, se você nasce herdeiro, você vai ter uma vida um tanto quanto infeliz. Justamente se você nasce num local onde você não é aceito. Principalmente porque o Monty é um personagem LGBT, ele é um personagem bissexual. E o desenvolvimento da autora deste personagem, em termos de sexualidade, é muito bem feito. Ela consegue demonstrar de forma muito clara o que é ser bissexual, de uma forma a não erotizar e nem fazer com que o negócio fique discrepante da realidade. Então, parabéns a Mackenzie Lee, realmente, na minha opinião, como completa leiga, eu achei muito bem desenvolvido. Então, se você tem aí uma proximidade maior com o assunto e leu o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, o que você achou do desenvolvimento de um personagem bi? Porque é a primeira vez que eu vejo realmente um personagem bi sem ser estereotipado, e isso é muito legal. O Monty, ele é um personagem com muito background ali de abuso físico e mental feito pelo pai, e ele se desenvolve dessa forma, né, dentro do começo da história, como um menino que tá realmente precisando de um tempo pra respirar. Então, antes de ele herdar esse ducado do pai, né, de herdar toda a responsabilidade de cuidar da propriedade do pai, ele precisa de um tempo. E esse tempo, para os ingleses, é chamado de tour. Então, ele vai tirar um tour aí por algumas cidades da Europa pra basicamente tentar controlar esse instinto que ele tem, né, que o pai dele julga como algo errado, pra que ele consiga, na realidade, adquirir cultura, né? Bom, é basicamente esse o começo do nosso protagonista, porém, ele obviamente não vai sozinho. Esse tour começa não só com o Monty, mas também com a irmã dele, a Felicity, que a gente vai conhecer como uma das personagens favoritas desse livro, que traz ali o que eu mais gosto em personagens femininas, que é a força de vontade pra mostrar que o feminismo nasceu
nasceu já de raiz, entendeu? Bom, a Felicity é uma menina que tá indo para uma escola de bons modos, né? Naquela época era muito comum e ela odeia isso. Na realidade, ela quer muito ser médica. Só que, obviamente, a gente tá falando da Inglaterra regencial, que não aceita mulheres em universidades. Então ela quer mudar isso. E grande parte do livro, apesar de ela não ser o centro das atenções, a gente tem realmente uma discussão muito legal sobre o local da Felicity, como ela quer que as pessoas entendam que as mulheres têm sim a capacidade de serem o que elas bem entendem, né? E por último, a gente tem outro dos personagens que eu acho incríveis, que é o Percy. O Percy é um menino negro que vai participar então desse tour como um dos melhores amigos do Monty, né? Só que obviamente a gente tem ali uma treta, um romance entre o Monty e o Percy, e ele também demonstra ter essa atração entre o Monty e um segredinho aí de saúde que só vai ser descoberto quando essa história começar a pegar fogo. Bom, o livro inteiro ele demonstra, né, esses pontos que eu falei pra vocês, mas a gente também tem um plot bem interessante, que é um baita do mistério. Acontecem umas tretas aí e o Monty acaba colocando a sua trupe, né, em perigo por conta da sua falta de responsabilidade. E obviamente todo mundo acaba perdendo a paciência com o cara quando descobre que o que ele usurpou do Palácio de Versailles é muito, muito precioso pra alguém aí. E ele vai ficar na cola desses três durante todo o tour que eles vão fazer pela Europa. A história ela conta com elementos de mistério, elementos de fantasia, e eu acho que essa parte de a autora ter introduzido realmente elementos fantasiosos, né, explorando bastante o termo alquimia na palavra raiz da alquimia, né, a parte mais fantasiosa da época de ser um alquimista, não foi muito bom pra mim. Eu não gostei da maneira como ela trabalhou com essa ideia de alquimia, trazendo com que o final do livro fosse um pouquinho fora da realidade. Eu tava gostando demais quando a gente tava realmente tentando resolver esses grandes problemas, esse mistério por detrás daquele artefato que foi usurpado de alguém de muito poder, né, que o Monty na realidade usurpou. Eu tava gostando da dinâmica também do casal, né, que é tanto o Monty quanto o Percy que tava rolando ali, e da própria Felicity, que é uma pessoa muito bem desenvolvida como personagem feminina. Eu gostei demais. Só que a autora acabou se perdendo um pouquinho, na minha opinião, quando ela saiu dos trilhos na hora de falar sobre uma realidade alternativa que ela criou. Eu não gostei dessa parte, mas eu diria que o resto do livro é muito bom. Eu gostei demais, realmente, como eu disse, da construção de um personagem bi de uma forma não estereotipada, nem sexualizada. Eu achei muito, muito bem feito da Mackenzie Lee de ter feito isso de uma forma que o leitor entendesse o que é um personagem bissexual, né, sem ter que realmente pegar todas aquelas ideias que diversas autoras usam, né, pra trazerem personagens bissexuais justamente pra erotizar o negócio. Não foi esse o caso. Gostei demais da maneira como a Mackenzie Lee utilizou a própria Felicity pra fazer com que assuntos que a gente não ia discutir, que seriam basicamente a palavra feminismo, né, a palavra de sufragia, que pra mim é uma das partes mais incríveis, e é por isso que eu tô super, super ansiosa pelo segundo livro, que eu acho que a gente vai falar bastante do sufragismo inglês, né, que é basicamente a revolta das mulheres e a vontade que elas tiveram em realmente poder opinar na política, né, entre si. Então o sufragismo inglês é basicamente isso, a revolta das mulheres em busca de direitos, né, e eu gostei muito da maneira como ela lidou com um personagem preto, que é o Percy, e de como ela fez com que a gente entendesse o que é privilégio. A gente tem o Monty é um personagem terrivelmente chato, tá? Se você gosta dele, tudo bem, mas ele é chato, gente. Vamos admitir que ele é um dos piores personagens. Ele só faz porcaria porque ele é muito egocêntrico, é um personagem extremamente egocêntrico. Ele cuida da vida dele como se fosse o único existente no planeta Terra, né? Tudo que ele quer, ele faz por si, não pelos outros. Então, isso é bem enjoativo na construção desse personagem, mas é a maneira como ele faz. E eu acho que é muito legal a gente ter o Percy como um contraponto aí, como um personagem mais humilde, um personagem que, apesar de a Inglaterra não ser um país escravocrata na época, né, como a gente fala sobre a construção do mundo aqui, da Mackenzie
Mackenzie Lee, a Inglaterra ela não tinha escravos, né? Não era permitido pela lei. Porém, ainda existia muito racismo nessa época. Apesar de você não precisar de escravos, o racismo ainda impera, né? Lê do engano quem acha que o racismo acaba quando a gente assina uma lei, né? Então é muito bom como ela trabalha com isso e como faz com que esse distanciamento entre o Monty, que é o menino branco cheio de privilégios, que começa a entender o mundo do Percy, que é o menino preto, com diversos problemas, né? Principalmente um problema de saúde aí, que a gente vai liderar grande parte da motivação da equipe ali por conta desse artefato aí que eles acham. Então a gente tem esses dois pontos e eu acho que é muito importante que a autora tenha utilizado o Percy como uma balança pro Monty. Se o Percy não existisse, o Monty só seria um riquinho chato, sabe? Então é muito legal que ela tenha utilizado um personagem que não goza de privilégios, né? Pra que o Monty pudesse entender que tudo que ele vive e que ele acha horrível e que ele se acha, ai, tadinho de mim, na realidade não é nada comparado a todos os abusos que sofre o Percy, todas as coisas horríveis que a Felicity tem que passar por ser mulher ou o Percy por ser negro, né? Então é muito legal e é por isso que o personagem, neste ponto aí, o Monty, ele é um babaca. Justamente pra gente ter, então, o ponto de vista desses dois personagens muito mais destacados, pelo menos na minha opinião. Novamente, é um livro de época para adultos. A gente não tem ali cenas picantes e tal. Foi uma coisa que eu achei que a gente ia ter bastante, mas não teve, e isso não foi um problema. Não é um romance que vai se basear muito no romance, né? O romance dos dois ali é muito superficial, na minha opinião, pelo menos. É uma construção mais devagar. A gente tem um plot muito bem desenvolvido em termos de habilidade histórica de construção da autora, que pra mim não foi ruim em termos de deixar o romance de lado, tá? A gente tem, obviamente, romance, mas ele não é o tema central, nem o ponto central da Mackenzie Lee. Ela realmente pegou esses temas que eu tava falando pra vocês e fez com que eles se desenvolvessem de uma forma muito mais pungente, tá? No mais, eu achei que é um livro muito bom. É um romance histórico, utilizando mesmo fantasia histórica, né? Com base na realidade, diferente dos livros de romance de época que a gente tá acostumado. Então, vale muito a pena se você gosta realmente de se colocar de cabeça em livros que falam sobre a realidade de uma forma bem fantasiosa, porque o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, apesar de ter um distanciamento bem grande no final com o termo alquimia, que eu achei que desnecessário, ele é um livro muito bom para todos os públicos. Então está aqui o meu convite: leia o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, que você não vai se arrepender. Pra mim foi um 3,5 estrelas. Eu realmente não gostei do protagonista, ele é um chato, mas de resto, tava bom, né? Se não fosse o protagonista, se eu não tivesse que engolir todas as coisas chatas que ele faz, eu teria gostado muito, muito mais do livro. No mais, Mackenzie Lee, ótima escritora, tô bem ansiosa pros próximos volumes da autora, vou ficar de olho. O que você achou sobre o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude? Foi um 5 estrelas favorito? O que você acha do protagonista? Concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aqui nos comentários, eu tô muito, muito afim de saber a sua opinião, beleza? No mais, é isso, gente. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembrando que pra fazer esse canal crescer ainda mais, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê com toda certeza no próximo. Tchau!